Bom, pessoal, é o seguinte. Teoricamente, hoje vai ser a última parte de teoria mesmo. Teoricamente, de teoria ficou, né? Para prova, tá? Que é máximos e mínimos, mas só o comecinho. A parte daquele, no fundo, aquele teorema da derivada igual a zero. Saber usar direito. Porque as pessoas usam errado aquele teorema, já estou avisando. O cara acha um ponto de derivada a zero e fala que é máximo. Isso é errado, né? Então vamos ver direitinho como é que usa esse teorema. Então é o seguinte, primeiro vamos para as definições. Então, pega uma função de um certo domínio D e um ponto desse domínio, certo? Esse ponto vai ser de máximo global ou absoluto da função se o valor da função nele for maior ou igual ao valor da função em qualquer outro ponto do domínio, certo? Então, aquele cara é um ponto de máximo global. Por quê? Porque você calcula a função nele, dá maior do que todo mundo do domínio, certo? Bem intuitivo. E, analogamente, mínimo global, absoluto, se for o contrário. Você calcula a função nele e vai dar menor ou igual de que qualquer valor do domínio. Tudo bem? Agora vem o que é um pouco, talvez, mais polêmico. O ponto é de máximo local, não global. Local, se tem uma vizinhança dele, eu vou falar, depois a gente lê isso aqui. Tem uma vizinhança dele, onde a função calculada nele é maior do que a função em qualquer outro ponto, certo? Como que você traduz esse negócio de vizinhança? Tem um raio onde, para qualquer x do domínio que estiver numa distância r para lá ou r para cá do ponto, você calcula o valor da função no ponto vai ser maior que todo mundo aqui, nesse pedaço aqui, certo? Essa intersecção significa os caras que estão do domínio, mas também que estão dentro desse raio, certo? Ou seja, não precisa ser maior que todo mundo do domínio. Maior que todo mundo numa vizinhança do ponto. Um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Esse pouquinho pode ser bem pouco mesmo. Pode ser 0,1 para lá, 0,1 para cá. Então ela vai fazer assim, maior e perto, mas lá pode ser que tenha outros pontos. Depois eu vou fazer um desenho para ilustrar, tá? E mínimo local é a mesma coisa. Numa vizinhança do ponto, ele é um mínimo lá. Numa vizinhança do ponto. Por menor que seja essa vizinhança, mas nota que tem que ser dos dois lados, tá? Quando tiver dois lados do domínio, porque aqui tem domínio. Eu fiz um desenho aqui, ó, para ilustrar legal. Tá vendo esse x2 aqui? Esse x2, a função nele não é maior do que todo mundo do domínio. Imagina que o domínio é tudo isso aqui onde está desenhado, tá? Concorda que o valor no f de x2 não é maior que todo mundo? Esses caras aqui valem mais, certo? Mas tem uma vizinhança de x2 onde f de x2 ganha de todo mundo. Então, por isso que x2 é máximo local, mas não é global. Certo? Essa é a diferença. Tudo bem, gente? Olha o x4. O x4 sim ganha de todo mundo do domínio. Então, ele é um máximo absoluto ou global. Certo? E também é local. Tem uma vizinhança que ele ganha. Claro, se ele ganha de todo mundo, qualquer vizinhança que você pegar, ele ganha. Então, os globais são locais também. Tá? Mas nem todo local é global, lembra disso. Certo? Vamos ver. X3, mínimo local também. Ele ganha de todo mundo aqui, mais ou menos. Perde, né, de todo mundo, que é mínimo. Mas se você vier para cá, ó, esse cara é menor ainda. Esse cara é o mínimo global, né? Ele é menor que todo mundo do domínio. Certo? Tudo bem, gente? A diferença do local e global? Isso é importante. É... Depois eu comento. Aqui eu só coloquei o que eu falei, tá? Quem são esses pontos? Tudo bem? E é, o valor da função nesse ponto de mínimo global, né, ou de máximo global, você chama de valor máximo da função, ou valor mínimo da função. Certo? Então, o valor mínimo da função é o y. O ponto de mínimo é o x, é onde ela atinge o y. Certo? Tudo bem?
Isso tem no cálculo 1, no cálculo 2, em tudo quanto é cálculo. Então, tem que saber. Senão vai se atrapalhar no 2, em todos os cálculos aí, né? Porque grande parte do cálculo a gente fica querendo achar máximo e mínimo das coisas, né? Otimizar coisas. Então, esses conceitos são os mais importantes. Vamos lá. Agora, ou como eu disse, hoje a gente vai trabalhar com esses máximos e mínimos. Então, nós vamos basicamente usar dois teoremas para, junto com esses dois teoremas, a gente consegue um método para achar máximos e mínimos de funções, pelo menos funções deriváveis, é, no intervalo da forma AB. Tem que ser assim, tá? Esse método só funciona para intervalo AB, que é chamado intervalo compacto, que é fechado e limitado. Ele não vai para menos infinito nem para mais infinito, tá? Enfim, o primeiro teorema, esse aqui eu não vou demonstrar, porque tem algumas coisas de análise real, tá? Você pode usar intervalos encaixantes, alguma coisa. Tem a ver com a estrutura da reta. E não, a gente não vê nesse curso, tá? Então eu vou só enunciar e o outro sim eu vou demonstrar, que é de cálculo mesmo. Então o teorema de Weierstrass é o seguinte, ele garante a existência de máximos e mínimos. Então ele diz o seguinte, se você tiver uma função contínua no intervalo AB, tem que ser dessa forma. AB, então ela tem pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo absoluto. Ela vai assumir um valor máximo e um valor mínimo, certo? Mas muito importante, tem que ser um intervalo assim, A, B, fechado dos dois lados e limitado, tá? Por exemplo, só para ilustrar, pega uma função assim, ó, no intervalo que não seja B. A faz fechado, mas o B faz aberto, vai. Você pode ter uma função assim, ó. Isso aqui é o mouse, tá? Não é a função. O que está acontecendo com essa função? Ela não tem um valor máximo, um valor máximo. Por quê? Porque o B está aberto. Sempre quando você se aproxima de B, ela vai aumentando cada vez mais, percebe? Então não tem um ponto que ela atinge seu valor máximo. Você sempre pode ir caminhando perto de B, que B não existe. Pensa que vê que o B não existe. Você pode ir sempre caminhando até bem perto de B, ela vai aumentando, certo? Ah, então o valor máximo é esse aqui. Não é, porque ela não é atingido, não tem nenhum ponto que vale aquele valor. Se fosse bolinha fechada aqui e aqui, aí sim. Aí entra no teorema, é AB, fechado. Percebeu a diferença, gente? Isso é importante, certo? E tem que ser uma função contínua, porque é que está gravando. É, onde eu estava? Ah, tem que ser a função contínua. Porque se a função for descontínua também, ela pode acontecer uma coisa assim, ó. Mesmo sendo o intervalo AB, fechadinho, pela descontinuidade, ela pode não ter máximo aqui também, com bolinha aberta. Ela pode até ir para infinito para essa descontinuidade aí, certo? Então tem que ser contínua. Essas duas coisas são importantes. Contínua e o intervalo ser dessa forma, tá? Aí o Weierstrass garante que tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Um ponto x1, onde a função vale mais que todo mundo. E um ponto x2, onde a função vale menos que todo mundo nesse intervalo, certo? Eu estou falando com detalhes porque eu sei que essas coisas confundem, tá? A questão é, o teorema de Weiss's garante que tem a existência de um ponto de máximo e um ponto de mínimo no AB. Pelo menos um. É, a questão é, vamos tentar encontrá-los. Vamos bolar um algoritmo para encontrar esse ponto de máximo e mínimo nesse intervalo AB. Então, vamos responder a essa pergunta. Como encontrar tais pontos? Eu vou precisar de umas definições. Olha, esse teorema, esse método, esse método é exatamente o mesmo no cálculo 1 e no cálculo 2. Então, se você aprende errado no cálculo 1, no cálculo 2 você vai fazer provavelmente errado. Então, é um bom investimento. Então, você já se livra de duas partes importantes dos dois cálculos. Então, vamos para essa definição primeiro. Esqueci de colocar uns pause aqui, foi tudo junto.
Então, um ponto x0, né, no domínio da função, é um ponto crítico de uma função se a derivada se anula nesse ponto, certo? Ponto crítico, derivada se anula. Um nome só. Porque às vezes o cara fala, ponto crítico, é um ponto que a derivada é zero simplesmente. Nada de muito sofisticado. E agora, essa sim é importante. No cálculo 2 isso é mais difícil de dizer quem é interior. Precisa de bolas e tal. Não é fácil, porque a gente já está trabalhando no intervalo. Um ponto de um intervalo é interior ao intervalo se ele não é um extremo do intervalo. Muito fácil. Interior não é a ponta. Tá? Então, por exemplo, eu pego o intervalo AB. Todos os pontos são interiores, menos o A e o B. Tranquilo, né? Tranquilo. E pega esse J que vai até infinito, todo mundo é interior menos o A. É que o infinito não é número. Infinito é um símbolo para dizer que o intervalo é ilimitado. Limitado mais que limitado, né? Ele contínuo, só semi-reta. Tudo bem, gente? No cálculo 2 é mais complicado, porque o interior você tem que falar que é a fronteira, né? Para falar um pouco. Mas aqui no intervalo é fácil. Na reta também poderia usar esse conceito do cálculo 2 se não tivesse intervalo. Mas intervalo é fácil dizer. Só não é a ponta. Tudo bem? Por que que eu estou distinguindo ponto interior de ponto que não é interior, né? Da fronteira aqui do intervalo. Por causa disso, ó, vou voltar aqui. Ó que da hora. Percebe que todos os máximos e mínimos locais no interior têm derivada zero. Se o cara é máximo ou mínimo local, uma função dele no interior, ele tem derivada zero. Porém, esse é um mínimo absoluto e local no interior, mas não tem derivada zero. No interior não, da função, mas não tem derivada zero. Por quê? Porque ele não está no interior. Então, o próximo teorema vai ser só para pontos interiores. Por isso que eu fiz essa distinção. Isso, os pontos que não são interiores são esses dois. Então, o teorema que eu vou fazer agora não vale para esses dois pontos. Eles só valem para pontos interiores. O teorema vai ser o seguinte: se o cara é máximo ou mínimo local no interior, ele tem derivada zero. Só que se ele não tiver no interior, ele pode ser máximo e mínimo sem derivada zero. Porque assim, a função está crescendo, crescendo, crescendo e acabou a função. Então ele acaba sendo um máximo local sem derivada zero. Por isso você tem que distinguir o interior da fronteira. Tá? Então, eu vou enunciar e provar esse teorema. Eu vou provar no slide mesmo. Opa. Aí, ó. Pega uma função de um intervalo i, tá? Quando eu coloco i é sempre um intervalo, tá? Para não ter que falar de interior em coisas não intervalos, que é um pouquinho mais complicado. Pega x0, um ponto no interior, um ponto de máximo e mínimo na função, tá? Local. Se esse cara for interior e tiver derivada de f nele, a derivada obrigatoriamente é zero. Então está dizendo, se um cara é máximo ou mínimo da função local e está no interior, obrigatoriamente a derivada é zero, tá? Se for derivada, tá? Porque lembra do módulo? Pega o módulo de -1 a 1. Esse cara é ponto de mínimo, mas não tem derivada zero. Por quê? Porque não tem derivada, simplesmente. Se tivesse derivada, seria zero. Aí, como x quadrado. Certo, gente? Tá ligado isso aqui? Acho que tá, né? Você ia perguntar? No Stewart chama teorema de Fermat, né? No Guidolin está sem nome. Mas é o que chamam de teorema de Fermat. Tudo bem, gente? Então vamos mostrar para a gente ver a importância de ser interior, que que a derivada é zero. A importância de ser interior é porque tem que ter gente para lá e gente para cá, vocês vão ver. No ponto do interior tem gente dos dois lados. O domínio não acabou ali, né? Então eu vou fazer pelo slide mesmo para ir mais rápido. Eu gosto de fazer junto, mas está aqui. Então olha só. Pessoal, vamos com calma. Como a função é derivável,
Esse limite aqui existe e é o valor da derivada, certo? Então você já tem isso, certo? Eu estou assumindo a função derivável, então esse limite existe e é a derivada da função no ponto, tudo bem? Então você tem que mostrar que a derivada é zero, certo? Então basta mostrar que esse limite é zero, tudo bem? Então vamos lá. Só para fixar a notação, vamos supor que esse cara seja um ponto de máximo local, porque o de mínimo é a mesma coisa invertendo o sinal da desigualdade só. É a mesma demonstração, você só vai inverter o sinal da desigualdade. Porque máximo é maior que todo mundo e o mínimo é menor que todo mundo. É só isso. Então, ó, só para fixar a notação, suponha que ele seja ponto de máximo local. Então, para H próximo de zero, pequeno, para H pequeno, a função ganha de todo mundo aqui, certo? Então, se você andar esse H um pouquinho para mais e para menos, H positivo ou negativo, você vai estar perto do x0, certo? Se o H for bem pequenininho. Perto do x0, como ele é máximo local, perto do x0, a f nele ganha de todo mundo. Concordam com isso, gente? Por isso que é local. É para um H pequeno. Um H pequeno. Certo? E aqui que usa, que é interior. Como ele é interior, é, tem H tanto positivo ou negativo. Você pode ir um pouco para lá e um pouco para cá. Se ele tivesse na beirada, no extremo, você não podia ir para lá. Se ele tivesse na outra beirada, você não podia ir para cá. Né? Então, isso é importante. Tem H positivo e H negativo. Isso é importantíssimo, vocês vão ver. E é aí que usou interior. Tá? Vocês vão ver por que que é importante. Claro que não dá para adivinhar. É que eu conheço a demonstração e eu sei que isso aí vai ser crucial. É, então, vamos lá. Então, tem que ter dois casos. Se o H for positivo, f de x0 é maior que todo mundo, né? Para H pequeno positivo, né? Passa esse cara para lá, você vai ter. Deixa eu ver se. Não, vou continuar com isso, vai. É que fica melhor ali, mas você vai ter que essa diferença é negativa, e como H é positivo, se você dividir por H, mantém a desigualdade. Isso é importante, quando você divide por número negativo, inverte, né? Então, como você divide por um número positivo, você tem isso aqui. Tudo bem? Certo, gente? Agora, olha só. Como ela vale para esses valores de H pequenos e positivos, se você. Esse treco é sempre negativo. Se você passar o limite, ele vai continuar menor ou igual que zero. Certo? Só que só para H positivo, como eu fixei aqui. Essa conta só vale para H positivo. Então, como é H só positivo, é o limite H mais, né? O zero mais. Então, esse limite, quando H tende a zero mais, fica menor ou igual que zero, e eu chamei de 1. Tudo bem, gente? Porque esse treco é negativo, então o limite também tem que ser menor ou igual que zero. Na pior hipótese, ele vai tocar no zero. Certo? Agora, analogamente, se o H for negativo, o que vai mudar aqui? Ele continua sendo o ponto de máximo. E ele é maior que todo mundo para H pequeno. Essa subtração não muda nada. O que vai mudar é agora. Como H é negativo, se você dividir por H, inverte a desigualdade. Quando multiplicar, dividir por um número negativo, você inverte. Certo? Então, o que era menor ou igual passa a ser maior ou igual. Certo? Então, de novo, você tem aquele quociente de Newton aqui. Então, se você passar o limite quando o H vai para zero, mas qual H ir para zero? H para zero é negativo. Então, o limite é zero menos. Esse treco aqui continua maior ou igual que zero. Então, o limite também fica maior ou igual que zero, certo? Agora, compara. Por 1 e por 2, né? Como você sabe que esse limite existe, os laterais têm que coincidir, certo? Lá no comecinho, lembra que o limite existia, por isso que eu fixei, ó, esse limite existe. Como esse limite existe, os laterais têm que ser iguais.
Tem que ser iguais. O único jeito dessas coisas serem iguais é sendo zero. Porque por um é maior ou igual, por um é menor ou igual e por dois é maior ou igual. Certo? Por isso que é importante duas coisas: ter os dois lados, para ter os dois laterais, e ser derivável. Ser derivável significa que esse limite existe, então tem que ser igual, tanto à direita quanto à esquerda. Certo? Então vou só para concluir aqui, tá aqui. Comparando 1 e 2, esse limite tem que ser zero, certo? Certo? Porque lá desde o começo, ó, a gente diz que ela é derivável. Se ela é derivável, o limite existe. Então os dois laterais têm que ser o mesmo. Tudo bem, gente? Então, ó, eu gosto de fazer essa demonstração para vocês perceberem que é importante que o ponto seja interior. Senão eu só tinha um lado para comparar, um lateral, não tem o outro para dizer que é zero. Certo? Então, esse teorema só vale para ponto interior. Para os extremos, não vale. Um cara do extremo pode ser máximo ou mínimo local sem ter derivada a zero. Certo? A demonstração ia furar naquela hora de comparar. Vale para intervalo fechado, não faz sentido você derivar. Não é um intervalo, né? É para o ponto do extremo do intervalo, né? O intervalo não, assim, eu entendi a questão central, que era não ter derivada. É que depende do autor. Para mim, por exemplo, eu deixo a função ser derivável no extremo. Quando só tem um extremo, aquele limite da derivada é o limite da esquerda ou da direita só. Tem livro que não, exige que seja ponto do interior. Então isso depende do livro, viu? No Guidorizzi, por exemplo, se você olha pela definição, ele não faz questão que o ponto seja interior para ter derivada. Ele, quando o ponto é no extremo, a derivada é a derivada da direita mesmo. Você só faz limite daquela secante, você lembra? Só para a esquerda mesmo, porque não tem direita. Agora tem livro que exige que o cara seja um ponto interior e tal, né? Tudo bem, gente? Então esse teorema de Fermat, né, associado com o teorema de Weierstrass, ele dá um algoritmo para você ir atrás dos máximos e mínimos. Sim, pode falar. Ele não é o extremo. Aberto e fechado. Não, peraí. Pessoal, o ponto interior, eu falei aqui, ó, só para o ponto interior desse intervalo é todo mundo menos os extremos do intervalo. Só isso. Agora, de um conjunto, aí você precisa de bolinha para falar. Um ponto é interior quando você tem um raio que a bolinha está toda contida nele, né? Então, por exemplo, é uma outra definição. Você tem um conjunto aqui, todo mundo aqui é interior, porque tem uma bolinha lá que fica no conjunto. Mas para intervalo não precisa desse conceito de interior que usa no cálculo 2. Para a gente, intervalo, o interior é todo mundo que não é o extremo do intervalo. Acabou, fica mais fácil. Certo? Bom, opa, onde eu tô? Então vamos lá. Importante. Isso é um problema de lógica, gente. Todo mundo fala o seguinte, ó. Usa esse teorema. Todo mundo não, muita gente usa esse teorema errado. Ele não diz assim, se o cara tem derivada a zero, ele obrigatoriamente é máximo ou mínimo local. É o contrário. Ele diz, se o cara é máximo ou mínimo local e está no interior, ele tem derivada a zero. O cara pode ter derivada a zero sem ser máximo ou mínimo local. Por exemplo, x ao cubo. X ao cubo é um ponto de derivada a zero. O zero é um ponto de derivada a zero. Mas não é nem máximo nem mínimo local, certo? Ele aumenta para cá e diminui para cá. Não tem uma vizinhança onde ele é maior que todo mundo ou menor que todo mundo. Concorda? Então, é uma implicação num só sentido. Se for máximo, a derivada é zero. Certo? Então,
Como que você usa? Na verdade, ele não serve para afirmar que um cara é máximo ou mínimo. Ele serve para descartar os que não têm chance de ser. Então, por exemplo, se um cara está no interior e não tem derivada zero, você esquece, ele não vai ser máximo e não vai ser mínimo. Ele está dizendo os únicos que podem ser máximo ou mínimo, né, no interior do intervalo são os caras de derivada zero. O resto está descartado. Na verdade, ele descarta a gente, ele te dá os candidatos. Ele te dá os caras que podem ser. Ele está descartando quem não pode ser. Certo? É assim que usa o teorema. Não, o teorema vale para qualquer intervalo. É que assim, o intervalo fechado a gente vai usar associado ao Weierstrass. Então vai ser assim: você tem um intervalo fechado, AB. Você sabe que tem máximo e mínimo. Então, como que você vai fazer para determinar esse máximo e mínimo? Bom, se o máximo e mínimo você sabe que tem. Se o máximo e mínimo estiver no interior, o máximo ou o mínimo estiver no interior, ele tem derivada zero. Então, os candidatos no interior são os caras de derivada zero. E os extremos você não consegue descartar. Então, na verdade, você vai ter uma lista de candidatos, dos caras que podem ser. Os caras de derivada zero no interior e os extremos você vai ter que pôr, porque o teorema não afirma nada sobre eles. Então, é meio que você junta os dois teoremas. O de Fermat vale para qualquer intervalo. O Weiss era para garantir que existe. Porque não adianta assim você testar os candidatos se não tem o cara. Né? Vamos supor, você tem uma função que num intervalo que não seja daquela forma. A sua função faz assim, ó, e vai para infinito. Vai para infinito. Aí você fala, aqui é fechadinho. Você testa os candidatos. Esse é candidato, esse é candidato, esse é candidato, esse é candidato. O extremo é candidato sempre, porque o teorema não afirma nada sobre o extremo. Então, eu tenho esses candidatos. Eu vou testar e vou pegar o maior, mas o cara não tem máximo. Você vai ter um trabalho à toa e vai fazer errado. Vai falar, esse é o máximo. Não, não é, não tem máximo. Então, o Weierstrass é para garantir a existência. Tem máximo. E esse teorema de Fermat é para você testar os candidatos. Certo? É para te dar os candidatos. Mas aí, nesse caso, não seria máximo local? Local, sim, então. Local, 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 local. Mas a gente está interessado no máximo. Quando você não fala, não dá o adjetivo, é o global, tá? Global ele não tem. Certo? Mas o Fermat pode ver, no enunciado dele está local. Os de derivada zero são os locais, ele acha. Os locais que têm derivada zero. Falei o contrário, eu falei do jeito que eu falei para não usar. Então, vamos continuar aqui, é que vocês se anteciparam. Então, tudo bem com esse primeiro cuidado, gente? Não é porque o cara tem derivada zero que ele obrigatoriamente vai ser máximo ou mínimo local. Tá? É o contrário. Se o cara é máximo ou mínimo local, ele tem derivada zero. Então, ele está descartando os que não podem ser máximo e mínimo local. São os que não têm derivada zero e estão no interior. Tudo bem? Esse você esquece, não vai ser, não tem jeito. Aí você vai ter uma lista pequena de caras, que são os que podem. Vamos continuar aqui, ó. Cuidado 2, né? É aquilo que eu falei lá no início, com aquele outro gráfico. Só vale para ponto do interior. Pega essa função, f de x igual a x no intervalo 0, 1. Esse não é o mínimo local e global? Certo? A função está truncada, é só de 0 até 1, tá? Esquece o resto. Esse não é o mínimo local e global? Esse não é o máximo local e global? Eles não têm derivada zero. Por quê? Porque eles não estão no interior. Certo? Continua, exatamente, continua sendo o máximo e mínimo local. Então, a derivada igual a zero não é a definição de máximo e mínimo, né? Máximo e mínimo é aquela primeira definição, é um ponto que a f nele é maior que todo mundo. O derivado igual a zero é um jeito para você tentar achá-los. A definição é um cara que é maior que todo mundo. Então, f nesse é maior que todo mundo. F nesse é menor que todo mundo. Então, esse é o mínimo e esse é o máximo. Certo? Essa é a definição. Mesmo não tendo derivada zero. E por que não tem derivada zero? Porque ele não está no interior. O teorema só vale para ponto interior. Tudo bem, gente? Então, agora sim, vamos para o método, né, que vocês se anteciparam. Juntando o Weierstrass e esse teorema de Fermat, a gente consegue
Tem um método para achar máximo e mínimo absoluto de uma função no intervalo AB. Por um lado, o Weissers garante que existe. Tem máximo e mínimo. Beleza. Isso é importante ter. Lembra daquele exemplo? Tem máximo e mínimo. O outro teorema diz assim, se o máximo e o mínimo está no interior, a derivada é zero. E os extremos não falam nada. Então, por um lado, o Weissers diz que tem. Por outro, você sabe que os únicos que podem ser são os de derivada zero no interior e os extremos, porque não tem nenhum teorema para os extremos. Então, o que você faz? Você testa todo mundo. Como vai, você garante que tem, o maior valor vai ser o valor máximo, o menor valor vai ser o valor mínimo. Mas, de novo, é importante que tenha. Senão você vai ficar testando um monte de cara, vai ter o maior dele, mas a função não vai para o infinito, por exemplo. Então, por isso que tem que ser AB. E contínuo. Mas vai ser derivável até, então vai ser contínuo. Tudo bem? Lembra que toda derivável é contínua, então. Então vamos para o método. Vamos ver qual que eu fiz. Você não me lembra o exemplo que eu fiz? Aqui eu falei do cuidado 3 do módulo, né? Esse cara é mínimo local, global até, mas não tem derivada zero porque não é derivável nele. Lembra que na demonstração a primeira linha estava dizendo que era derivável, então aquele limite existe. Então, o que fura é que não é derivável. Tá? Então, você vê, todas as hipóteses têm que estar satisfeitas. O intervalo tem que ser assim, o ponto tem que ser interior e tem que ter derivada. Aí a derivada é zero. Tudo bem, gente? Agora sim, vamos ao exemplo. Aqui é aquele blá 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 que eu falei. Está escrito no slide para vocês estudarem aí, para lembrar. Foi o que eu falei. O método está descrevendo os candidatos, os extremos e os pontos de derivada zero. Tá? Só está descrevendo isso que vai ser garante que tem. Então, os candidatos são esses pelo outro teorema. Certo? Então, os dois teoremas são importantes. Dá a impressão que o Weierstrass a gente não está usando, mas está usando para garantir a existência do máximo. Certo? Então, vamos lá. Fazer esse exemplo. Eu esqueci de colocar um pause aqui. Não, acho que não vou arriscar isso. Já aconteceu alguma coisa aí que eu não... Acho que está descalibrado, né? Hum. Agora estava certo? É que parece que está meio descalibrado, né? E agora isso aqui vai ficar assim para sempre? Depois eu dou um voltar tudo. Oi? Tá, eu tenho que voltar aqui. Voltou, mas eu volto lá para não ter. E eu vou voltar aqui na mão mesmo para garantir. Vamos lá, gente. Aqui fica melhor a imagem ali, né? Então, seguinte. Vamos pegar o máximo e mínimo dessa função aqui. Agora. Não, tá certo, caneta, né? Vamos pegar o máximo e mínimo dessa função nesse intervalo menos 2 e 2, certo? Bom, menos 2 e 2 é um intervalo fechado, limitado, e essa função é um polinômio que é contínuo, certo? Então tem máximo e tem mínimo. Teorema de Weierstrass. Como que a gente vai achar esses máximos e mínimos? O teorema de Weierstrass diz o seguinte: se o máximo e mínimo estiver no interior, ele obrigatoriamente tem derivada zero. Certo? Então, e os extremos, ninguém afirma nada sobre eles. Então, o que a gente vai buscar? Pega os pontos de derivada igual a zero no interior, testa o valor da função nele. Depois testa nos extremos também. Como vai ser garante que tem, o maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Certo? Esse é o método. Então, vamos lá. Os candidatos no interior são os pontos críticos, os pontos que têm derivada zero. Certo? Então, calculei a derivada, deu isso aqui. Tirando x em evidência, na verdade eu tirei menos 4x em evidência, para ficar mais fácil.
Tirei menos 4x, ficou assim. Quando que um produto é zero? Quando um dos fatores é zero. É o único jeito. Então, ou 4x é zero, que significa x igual a zero, ou x quadrado menos 1 é zero, que significa x igual a mais ou menos 1. Certo? Então, esses caras aqui, ó, são os únicos pontos do interior que tem derivada zero. Concorda? E todos estão no interior, então não descarta ninguém. Se aparecesse um menos 16 aí, você descarta, porque você está interessado só de menos 2 a 2. Certo? Então, eu posso afirmar que x igual a zero vai ser máximo ou mínimo? Não. O que você pode afirmar é que no interior, esses três pontos são os únicos que podem ser pontos de máximo e mínimo. É assim que usa o teorema. Não afirma. Todos os outros do interior estão descartados. Tudo bem? Não vão usar errado isso aí. Então, aí eu calculei em cada um deles. No zero dá 1, no 1 dá 2, tá? E no menos 1 dá 2. É simétrico, né? Função é simétrica para x e menos x. Então, você calcula no 1 é igual no menos 1. Certo, gente? Mas de baixo, você substituiu na principal ou na Não, derivada? na função. Porque é o valor da função. A derivada serve para dar os candidatos, mas você substitui na função. Pode ver que está f, não é filinha. Porque eu quero o máximo da função. Certo, gente? Tem que tomar cuidado para não substituir em lugar errado. Tá F, não é filinha. Certo? Agora, as extremidades. Está um pouco descalibrado. As extremidades não tem nenhum teorema para afirmar ou desafirmar que eles são. Então, sempre eles podem ser candidatos. Eles sempre podem. Uma função sempre pode crescer até a extremidade. Aí o máximo vai ser na extremidade. Sem ter derivada zero, porque ela cresceu até lá. Ela não faz aquela curvinha. Certo? Então, as extremidades você sempre testa. Então, jogando na função, o f de menos 2 vai ser igual ao f de 2, que é menos 7. Então, ó, esses 5 pontos são os únicos que podem ser o seu valor, o seu ponto de máximo e o ponto de mínimo. O Weissers garante que vai ter esse ponto de máximo e ponto de mínimo. O de Fermat garante que só são esses os candidatos. Bom, se tem e são só esses os candidatos, o maior valor vai ser o valor máximo e o menor valor vai ser o valor mínimo. Então, qual que é o valor mínimo aí? É menos 7, que ocorre nos extremos. E o valor máximo vai ser quanto? 2, que ocorre em 1 e em menos 1. Certo? E o zero? Né? Você pode tentar ligar os pontos, você vai ver o que é o zero. Eu acho que eu fiz um gráfico, se eu não me engano. Depois eu apago isso. Aqui só o que eu falei, né? Ah, não, não fiz um gráfico. Não fiz o gráfico. Deixa eu voltar aqui. Já voltei tudo, voltei. Ó, vamos voltar então. Ó, pegar um giz normal. Pessoal, isso não é importante, tá? Daqui a pouco a gente vai, depois da P1, a gente vai ver aquele método da derivada positiva, negativa, para ver onde cresce, decresce, vai ficar para depois da P1. Aí é um jeito muito melhor. Mas como a função é bem simples, né? No menos 2 e no 2, ela vale menos 7. Aí o que acontece? No 1 e no menos 1, ela vale 2, está aqui em cima. E no 0, ela vale 1. Como é um polinômio, não acontece coisas muito inesperadas, você já sabe que a sua função é assim, ó. Fica tipo um M aí, né? Então,
A gente não precisa fazer o gráfico, a gente já sabia que esse é o máximo e aquele era o mínimo testando, né? É só para dar uma satisfação, esse zero é um ponto de mínimo também, né? Porque não tem como ser igual o x ao cubo, que continua descendo, porque ele tem que subir aqui, né? Aí, se ele descesse e subisse, ia ter outro ponto de derivada zero. Então, ele tem que subir ali mesmo, né? Dá para adivinhar o que são esses outros pontos, né? Sim, você... Pares, posso dizer que todos os pontos de derivada zero vão ser máximos ou mínimos iguais? Ah, todos os pontos de derivada zero. Quadrático não tem. É, é porque aí a derivada... Sim, é verdade, é. Mas é um caso bem específico, percebe, né? Então, mas é um caso bem específico, né? Porque se eu peguei esse exemplo bem assim, até simétrico para ficar mais fácil fazer as contas e tudo mais. Mas vamos lá. Isso aqui não precisa, tá? Fazer o gráfico. Ah, deixa eu ver. Aqui depois eu já tinha falado, né? É aquilo que eu comentei. Bom, gente, desculpa, eu esqueci de atualizar o slide. A lista 3 era do ano passado, tá? Mas, enfim. Tá na lista nova, tem um exercício que é um dos primeiros da parte de máximo e mínimo. São funções mesmo, não são probleminhas, tá? Tem vários itens, né? Esse já dá para fazer, tá? Na lista 2B, primeiro exercício lá de máximo e mínimo, tem a função e tem o intervalo. É isso, derive, acha os pontos críticos e testa os extremos também, tá? Já dá para fazer esse exercício aqui. Tudo bem que mudou a numeração em relação aos outros. Eu esqueci de atualizar, esqueci que eu tinha colocado. E, na verdade, eu acho que eu perdi o tex dessa lista, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o tempo que eu tenho. Com o slide vai bem mais rápido, né? Vamos fazer então exercício da lista já de, de máximos e mínimos, menos aquele. Vocês têm aí a lista só para um que tem seno e cosseno e tal. Agora eu não preciso mais disso. Se vocês puderem me emprestar a lista. Ah, legal. Deixa eu só. Ufa, quase que eu. Esse aqui, tá, gente? Parte 3. A parte 3, o exercício um, tem umas funções, tá? E aí ele pede máximo e mínimo dessas funções. Eu já vou fazer o C, porque eu acho que o C é um pouco. O A e o B são polinômios. É fácil derivar, fácil igual a zero, tá? Então vou deixar para vocês fazerem. Vamos fazer o C, que tem um seno e cosseno, tá? Seno menos cosseno e zero, de zero a π, tá? Vamos fazer esse. Obrigado. Opa. É, então é 3,1C. A função é essa. É seno menos cosseno, né? Seno. E o x variando de zero a π. Então vamos lá. Ele quer o máximo e o mínimo dessa função, mas no intervalo de zero a π. Então,
O teorema de Weisses garante que tem ponto de máximo e ponto de mínimo aqui. Tem valor máximo e valor mínimo aqui. Tem um ponto que vale mais que todo mundo e um ponto que vale menos que todo mundo. Certo? Porque é uma função contínua. Seno e cosseno é contínuo. Então, se tem, a gente vai usar o método de testar todo mundo que tem chance. Então, quem são os caras que têm chance de ser? No interior do intervalo, são os pontos de derivada zero, os pontos críticos. E os extremos sempre têm chance. Então, você vai testar os pontos de derivada zero e os extremos. Certo, gente? Então, vamos lá. Então, vou colocar assim, ó. Candidatos. Então, no interior, são os pontos de derivada zero, né? Vou colocar assim, são os pontos que é filhinha de x igual a zero. Eu chutei aqui e deu um... Espero que o zoom... Não, o zoom parece estar funcionando. São os pontos de derivada igual a zero. Mas tudo bem, agora é só. Então vamos lá. Como é que eu derivo isso? C e somente C. Como que eu derivo isso? A derivada de seno é cosseno. E a derivada de cosseno é menos seno. Mas tem esse menos, fica mais seno. Certo? Tudo bem com a derivação aí, gente? Então, como é que eu resolvo isso? Isso acontece C e somente C, cosseno de x igual menos seno de x, se você preferir. Dá para descobrir assim, gente? O cosseno vai ser igual ao menos seno, né? Bom, tem vários modos de você enxergar isso aí. Quem quiser pode passar para tangente igual a menos 1, né? Ou no círculo trigonométrico, seno igual a... Lembra que você está só aqui, de 0 a π, tá? Só na parte de cima do círculo trigonométrico. Então, ó, fazendo o círculo trigonométrico... Nossa, é que eu quis chegar até outro ponto. Ó, finge que esse é o círculo trigonométrico, né? Nesse π sobre 4, o seno é igual ao cosseno. Não pode ser esse, porque aqui o seno é igual ao cosseno. No π sobre 4. Não pode, porque seno é igual ao cosseno. Então tem que ser esse aqui, que o seno o seno é positivo e o cosseno é negativo, certo? Esse é o cara que eu estou buscando. Concordam, gente? É um jeito de ver. Um jeito de ver. Concordam? Que aí o cosseno é menos seno. Porque um é negativo e o outro é positivo. Quem é esse cara? Se eu andei π sobre 4, se eu voltei π sobre 4, então tem que ser 3π sobre 4, né? Π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Então aqui. Tudo bem, gente? É um jeito de ver. Outro jeito de ver, você poderia dizer que a tangente é menos 1. Concorda? Passa o cosseno para cá. Se o cosseno for zero. Se cosseno for zero, não é solução, porque aí o seno é 1. Zero não é 1. Ou menos 1. Então, você pode dividir por cosseno, não tem problema. É que lembra, para você passar dividindo, você tem que ter certeza que não é zero, senão você perde solução. Então, se eu divido por cosseno, eu tenho que ver se ele não é, se cosseno é igual a zero, eu não estou perdendo.
Isso, né? Então, você divide por cosseno, você vai ter tangente igual a menos 1. Onde a tangente é menos 1? Aqui também, né? No menos 3 π sobre 4. Que a tangente, o eixo da tangente é esse, então vem que é um menos 1, certo? Dos dois modos você resolve, que é esse 3 π sobre 4. Porque aqui, seno é igual ao cosseno, os dois são positivos. Aqui, eles têm a mesma proporção, né? Porém, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, um é menos o outro. Certo? Tudo bem, gente? Então, isso acontece, C e somente C. Nesse intervalo, x é 3 π sobre 4. O ar não tá o controle aqui, né? Bom, enfim. Pessoal, eu posso afirmar que esse cara é máximo ou mínimo? Não. Você só o teorema diz que o único cara do interior que pode ser o máximo e mínimo é ele. Os outros são descartados, tá? Tudo bem? É assim que usa o teorema. Ele não afirma, ele descarta os outros. Agora, no interior está acabado, certo? Depois eu calculo o F dele. Lá tu vai ter mais espaço. Agora, vamos calcular agora, vai, tem espacinho aqui, vai. Quanto é o F de 3 π sobre 4? Cuidado, você tem que jogar no F, não na derivada, tá? O F está aqui. Então, é o seno de 3 π sobre 4 menos o cosseno de 3 π sobre 4. Certo? Olha o círculo trigonométrico. Quanto que é o seno de 3 π sobre 4? É o mesmo que o seno de π sobre 4. Certo? E quanto é o seno de π sobre 4? É aqueles ângulos que você tem que guardar, né? Π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Então, isso é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Tem que guardar esses notáveis, tá? Π sobre 4, 3 π sobre 6 e π sobre 3, tá? Isso lá desde o ensino médio, né? E o cosseno de 3 π sobre 4 é quase igual o cosseno de π sobre 4, mas tá com sinal de menos porque veio para esse lado. O cosseno é negativo aqui. Então é menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem, gente? Então fica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Tudo bem? Tudo bem, gente? Bom, esse cara é o candidato no interior. Mas lembra que os extremos sempre são candidatos porque não tem teorema para falar deles. Então, o que que a gente faz? Testa os extremos, são só dois, né? Então, vamos para os extremos. Os extremos são x igual a π. Quanto que é f de zero? F de zero vai dar, fazer de cabeça, né? Seno de zero, que é zero, e o cosseno de zero, né, é 1. Só que tem esse menos, então vai dar menos 1. E o f de π? O f de π vai dar o seno de π, que também é zero,
Só que o cosseno de π é menos 1. Então, vai dar menos menos 1, que dá 1. Certo? Tudo bem, gente? Cosseno é menos 1. Tudo bem? Então, olha só, comparando tudo, os candidatos estão aí na lousa. Você sabe que tem máximo e mínimo. Não escapa dessa lista. Então, você pega o maior valor é o valor máximo, o menor valor é o valor mínimo. Então, qual que é o maior valor de todo mundo aqui? Raiz de 2, né? Raiz de 2 é maior que 1. E o valor mínimo? Aí não tem dúvida, é menos 1. Certo? Então, valor máximo. Valor máximo é raiz de 2. E ocorre em 3π sobre 4, que é o interior. Era 3π sobre 4, né? Isso, 3π sobre 4. E o valor mínimo é menos 1, que ocorre em 0. Sim. Não, na F. Porque eu estou querendo o valor máximo de. Ó, aqui está F. Todos você vai colocar na F. Todos os pontos. Certo? Você quer o valor máximo mínimo da F, não da derivada. A derivada serve para você achar quem são os candidatos. Mas você tem que comparar o valor da função. Certo? E é monitoria, não? Não. É aula, é. Sim. 1. Monitoria normalmente é na C103. É, sim. Assim, não deve. Então, não é para dar problema no denominador, por exemplo. Eu tenho que resolver essa equação. Se eu dividir por cosseno, eu estou perdendo o caso que cosseno é igual a zero. Então, se você quer dividir por cosseno, por exemplo, você testa antes. Bom, se cosseno for igual a zero, é uma solução? Não é. Porque quando o cosseno é zero, o seno é 1 ou menos 1. Então, não vai satisfazer essa igualdade. Então, pode dividir à vontade. Você não está perdendo solução. Então, antes de ter um problema no denominador, você tem que checar se você pode fazer aquela operação, né? Certo? Se aquela operação, você pode perder, candidato. Quem fez cálculo 2, né? Lagrange é o rei disso, né? Você divide sem pensar, perde solução. É o que acontece. Aqui também. Se eu dividir aqui, você poderia estar perdendo uma solução, em princípio. Então, quando você vai dividir, testa. Bom, se for zero, é solução? Vê. Bom, não é solução, ou é. Se for, guarda. Se não for, descarta. Depois divide. Tá? Não, você considera assim, é igual módulo. Se você tiver um exercício que a função não é derivável em um certo ponto, ele também vai passar a ser um candidato, porque o teorema só diz se o cara tem derivada, ela é zero. Então, ele vai ser candidato também. Pessoal, então, de novo, é isso que eu estou querendo, a definição de máximo e mínimo não é o cara ter derivada zero. A definição de máximo e mínimo é mínimo quando f nele é menor que todo mundo, que f em todo outro. Essa definição, a derivada não importa. A derivada igual a zero é um método para você localizar esses caras. Percebe? A definição é outra. Então, módulo de x
Esse cara é mínimo local e absoluto. Ele não tem derivada, paciência. Mas ele é mínimo absoluto. Ele não tem derivada zero porque não tem derivada. Certo? Depende da definição. Aquela que eu falei para ele, depende do livro, né? Para mim, o extremo pode ter derivada. O extremo da direita tem a derivada da esquerda. Pronto. É que aqui não é nem extremo, né? Aqui, aquele problema que os laterais vão dar diferentes. Eu acho que só os internos tinham derivado. Não, não. Tá. Por exemplo, se você tiver um assim, para mim, a definição que eu gosto, que Guidoriz é assim também, a derivada é a derivada da esquerda aqui. Essa reta aqui, essa inclinação dessa reta. Tudo bem que não tem gente na direita. Quando você fizer aquele limite, é o limite da esquerda, porque só tem gente na esquerda. Tem livro que exige que tenha os dois lados para ter derivada. Por isso que é uma coisa que não é muito consenso. Então, a gente evita, mas você não precisa pensar, não é porque não tem derivada, é porque a função pode crescer até aí e parou a função. Não é que ele fez deu aquela engasgada de derivada zero. É porque parou, acabou a função, acabou o domínio. Né? Mas então só os internos possuem derivada igual a zero. Os máximos e mínimos, os internos têm que ter derivada zero. Então o extremo pode ter uma derivada, mas nunca será igual a zero. Não, pode não ser zero. Pode até ser zero, vamos supor que deu sorte de acabou bem aqui, assim. Então, não dá para saber. O extremo é delicado, porque não dá para você saber. Só terminando, ó. Por isso que tá, ó, interior, né? Fala do interior. Ele não fala dos extremos, tá? O extremo pode ter zero, pode não ter, pode... E aí, tipo, também você perguntou ponto raiz de 2 com valor máximo e menos 1 com valor mínimo. No ponto de não é derivado, você perguntaria isso como? Mesma coisa. Nesse caso, não é derivável no zero, mas, sei lá, você conhece a função, você sabe que aqui é mínimo. O ponto. Aí, caso você não conheça, você só coloca que não é derivado, e aí... Não. Bom, é que vocês já estão sofisticando o exercício. Não vai ter muita coisa nesse sentido. Mas se você tiver uma função que tem uma raiz, assim, que perde a derivada, esses pontos que não tiver derivadas, você testa também como candidato, porque não dá para saber que eles não são obrigatoriamente ter derivada zero. Então, na frase, você testa todo mundo. Você testa os pontos que não tem derivada também. Então, por exemplo, tem um exercício que tem uma raiz lá. Onde a raiz zero não tem derivada, por exemplo. Você testa também, certo? Você tem intervalo e tem uma descontinuidade no intervalo, então tem que pensar também. Então, se tiver uma descontinuidade, já é problema. Porque não tem nem o Weierstrass para garantir que tenha máximo e mínimo. Porque o Weierstrass diz que a função tem que ser contínua no intervalo. Se tiver uma descontinuidade, aí já pode perder o máximo. Pode ser aquele que eu fiz aquele exemplo aquela vez, ó. Uma coisa assim. Por causa da descontinuidade aqui, não tem máximo, porque é bolinha aberta ali, vai aumentando, vai aumentando. Ela tem que ser contínua por causa do Weierstrass. Aí você garante que tem. E o Fermat garante onde estão. Te dão pelo menos os candidatos, certo? Então, não pode faltar nada. Se faltar uma coisa, você não garante nem a existência do máximo. Certo?